Bom dia, Edvandir. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bia. Bom dia aos ouvintes e telespectadores aqui do canal. Edvandir, Bom bom dia, dia, obrigada Edvandir. por estar aqui. Então, eu já vou começar com uma pergunta que o Guilherme queria lançar para mim e eu vou direcionar para o senhor, que é o que é essa cadeia de custódia das provas, né? Que está se falando que pode ser prejudicada caso as provas ficassem, enfim, dentro do Supremo Tribunal Federal, não fossem compartilhadas com os investigadores. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. A cadeia de custódia é o caminho legal que um indício, que um vestígio deve seguir para que se garanta a integridade, se garanta que ele foi colhido da maneira certa, colhido nos lugares certos e que as conclusões que são feitas a partir desses vestígios elas sejam as verdadeiras, elas não possam ser manipuladas. Isso aí está no seio, né, Edvandir, de uma das críticas que foram feitas ao Dias Toffoli, porque ao apontar quem são os peritos que devem mexer nas provas coletadas, né, das possíveis provas, né, o que foi coletado na operação, na mais recente operação do caso Master, ele pode estar prejudicando o princípio da impessoalidade, né, e prejudicando a cadeia de custódia dessas provas, já que está determinando quem são os peritos que vão mexer nisso. A gente fez um preâmbulo aqui falando sobre uma série de... passando por uma série de pontos da atuação do ministro que está sob crítica. E a DPF publicou, né, uma nota da presidência, da cúpula da DPF, vocês publicaram uma nota no final de semana falando sobre como que é preocupante essa impossibilitação, né, a partir da medida do ministro, da decisão do ministro, da PF trabalhar. Eu queria pedir para você explicar isso para a gente, assim, como que a DPF viu a decisão do ministro na semana passada de proibir os investigadores que estão com o caso desde o começo de ter acesso às provas coletadas na última fase da Operação Compliance Zero. Bom, Guilherme e Bia, essa nota ela não é produzida por uma decisão da presidência, sabe? Ela reflete tudo que a gente vem ouvindo nos nossos grupos. Há um sentimento de incômodo muito grande em todos os delegados. Eu não ouvi nenhum delegado que pudesse defender o que vem acontecendo. Quando saiu a primeira decisão sobre a cariação, nós achamos estranha, porque a cariação geralmente ela corre mais para frente na investigação, quando você já estabeleceu o quadro investigativo e é necessário fazer algum tipo de esclarecimento, confrontar os depoimentos e a autoridade policial chegar a uma conclusão a partir disso. Achamos que era muito cedo, mas ok, poderia ter sido apenas uma divergência ou uma necessidade que o STF viu ali naquele momento. Aí depois veio, a partir de pedidos de busca e apreensão feitos pela Polícia Federal, a estipulação de um prazo bastante curto para fazer essa deflagração, que também não é muito comum do judiciário estabelecer prazos, a não ser que a polícia realmente esteja demonstrando morosidade, que não era o caso. Depois veio uma decisão que é absolutamente inédita para nós, que é a Polícia Federal não poder ter acesso àqueles dados que ela pediu a busca justamente para ter acesso, né? Foi decretado sigilo, inclusive para os investigadores, isso é bem diferente, e mais que isso, os bens, os objetos, as coisas apreendidas foram encaminhados para outro órgão, embora seja um órgão que atua na persecução penal, mas não é o órgão investigador. E agora, mais recentemente, uma decisão que determinou que o prazo de oitivas fosse encurtado. Então, você verifica que todo o controle da investigação que deve seguir, um delegado, quando começa uma investigação, ele faz um planejamento estratégico daquela investigação e aí, conforme vão vindo os dados, vai se maturando a investigação.
Nesse caso, o controle não é mais da Polícia Federal, não é mais dos investigadores, né? E isso, no nosso entendimento, fere prerrogativas do cargo de delegado e causa uma perplexidade institucional na Polícia Federal. E, Edvandir, isso representa um risco de, no futuro, ter anulação, eventual anulação dessas provas ou de fragilizar de alguma maneira essa investigação, né? Esse tipo de interferência do Supremo na condução da investigação? E aí pergunto também, o que qual é o limite entre o que é um controle jurisdicional que o juiz deve exercer, né, sobre a atividade de investigação e uma interferência na condução técnica de uma investigação? Como traçar esse limite? Bom, começando pela última pergunta, Bia, o limite é que o planejamento da investigação, a presidência da investigação, a determinação dos atos, quando eles ocorrem, quais são as técnicas de investigação que serão utilizadas, adequadas para cada caso, são definidas pelo delegado ou os delegados que presidem aquela investigação. Então, o juiz, ele permanece olhando a legalidade, analisando os pedidos que são feitos pela polícia. Obviamente, se a polícia se destoar da investigação, ele faz uma correção por entender que os caminhos estão indo equivocadamente e em dissonância com a legislação vigente. Então, geralmente é esse o papel do judiciário. Não é muito comum que o judiciário passe a determinar o andamento da investigação e interferir no planejamento da investigação. Quanto aos riscos, nós temos aí, além de riscos futuros de questionamentos pelos advogados sobre cadeia de custódia. Só um parênteses sobre cadeia de custódia. Eu queria deixar claro para vocês que nem na Polícia Federal, né, os protocolos da Polícia Federal não permitem, não são estabelecidos no sentido de que, se eu sou um delegado que estou conduzindo uma investigação, eu possa escolher quem é o perito que vai fazer. Um delegado, quando determina perícia, quando ele requisita uma perícia, ele encaminha para o chefe da perícia e o chefe da perícia faz uma distribuição de acordo com a carga de trabalho que está ali naquele setor e o perito e a expertise daquele perito. Então, assim, o delegado não interfere, não nomeia, não faz a escolha e nomeia o perito A, B ou C, né? Então, os riscos são de haver questionamento sobre a legalidade, sobre a cadeia de custódia, né, sobre o princípio da inércia do juiz, do acusatório, tudo isso pode ser questionado. Para nós, o maior problema é que, quando fazemos um planejamento, não fazemos por fazer, nós fazemos para que seja o planejamento mais apto a elucidar os fatos. Quando esse planejamento não é seguido e há interferências nele, é muito provável que não chegaremos à elucidação completa dos fatos, que é o interesse maior da sociedade. Doutor, o ministro Dias Toffoli puxou para ele a investigação, né, que tramitava na Justiça Federal em Brasília. Até agora a gente não consegue entender exatamente por quê. Porque foi um pedido das defesas dizendo que poderia haver citação de gente com prerrogativa de foro, né? Isso já foi o primeiro sinal amarelo entre os policiais federais. Quando que começou por parte dos policiais federais? O senhor falou, estamos conversando sobre isso há tempos nos nossos grupos, né? Essa indignação que está presente na nota não reflete uma posição apenas da presidência da DPF, e sim dos delegados como um todo. Qual foi o primeiro momento que esse estranhamento surgiu? Nós temos divergências sobre se esse caso deveria estar no STF, porque, bom, já deixar claro que nós não temos acesso à parte sigilosa da investigação, né? Nós temos acesso a dados que são públicos. Então, nas conversas de grupo, há divergência se esse caso seria um caso que deveria estar no STF, porque não apareceu nenhuma
nenhuma entidade com foro. O simples risco de aparecer uma entidade com foro, no nosso entendimento, ou no entendimento da maioria dos delegados, não é suficiente para o caso subir à Corte Suprema. Mas respeitamos o entendimento do STF, esse não seria um grande problema. Como nós dissemos na nota, é muito comum que a Polícia Federal atue sobre Eu acho que a gente teve um problema aí com o doutor Edvandir. Vamos reconectar com ele já já. Lucas, avisa, por favor, quando ele estiver de volta. Ele estava falando de um ponto central, né, que foi o primeiro dado que causou o estranhamento da atuação do Toffoli, quando ele puxou para si essa investigação, o que no jargão jurídico avocou, ele avocou essa investigação, que estava na Justiça Federal em Brasília. E logo depois, né, Bia, veio a notícia de que ele tinha ido assistir a um jogo do Palmeiras, na Libertadores, num jatinho onde estava também um advogado do caso Master. Depois vieram mais notícias tornando essa atuação do ministro mais suspeita, que foi uma reportagem do Estado de São Paulo, publicada esse ano, já em 2026, mostrando que parentes do Toffoli tinham participação num fundo ligado ao Master, né? Para mim, o estranhamento maior, eu falei disso aqui semana passada, né, Bia, é o fato de a gente ter uma opacidade num caso de tanto interesse público, né? É um sigilo draconiano em que a gente não consegue saber a fundamentação dessas decisões do ministro. Tudo que chega à sociedade é porque alguma pessoa ligada ao caso, em qualquer esfera, vaza para os jornalistas. Porque se dependesse da transparência ativa do Supremo, em que em casos de tanto interesse público seria o normal, seria o adequado, a gente não conseguiria ficar sabendo, né? Não há, por exemplo, nenhum nome que publicamente a gente saiba que esteja arrolado no caso e que tem prerrogativa de foro. Semana passada, no especial que a gente fez aqui do Master, né, Bia, a gente citou o que em reportagens de jornal saiu. Saiu o nome de Ciro Nogueira, senador, saiu o nome do Rui Costa, ministro da Casa Civil. Na semana passada, um dos alvos da operação, o cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel, é um grande doador do Tarcísio de Freitas, foi um grande doador do Tarcísio de Freitas e do Bolsonaro, mas isso tudo é em reportagem, na investigação mesmo. A gente não consegue saber se tem alguém sendo formalmente investigado e que levasse o caso para o Supremo, né? Exato. Eu acho que o doutor Edvandir está pronto, Guilherme, para conectar de novo com Vamos a gente. lá. A gente tem uma linha de conexão, mas pode colocar ele aqui, Lucas. Voltamos. Oi, pessoal, caiu. Eu não sei até onde vocês ouviram, até em que momento o senhor estava dizendo que tem uma divergência com relação a essa ideia de puxar o processo para o STF com a mera possibilidade, né, de que haja menção ou investigação de alguma autoridade de foro, mas que isso por si não seria, né, o que preocuparia mais aí a categoria, né? E aí acho que daí a gente perdeu a conexão com o senhor. Exato. Esse não é o fator principal. Se o STF entende que o processo, que a investigação deve ser supervisionada por algum risco, nós não entramos nesse mérito, seguimos a investigação no STF. Não há problema nenhum de seguir a investigação no STF, nós estamos bastante acostumados com esse trabalho conjunto, que já deu muito resultado. Então, mas o que realmente nos chamou a atenção, em primeiro momento, foi a cariação. Entendemos que ela está no início, ela não teria o que fazer de acariação naquele momento, mas o principal foi a partir das buscas que pedimos, da operação que pedimos, os dados que deveriam vir para a Polícia Federal fazer a análise foram lacrados, foi submetido ao sigilo dos próprios investigadores, foi encaminhado para outro órgão, e aí nós ficamos impossibilitados de dar continuidade nesse ramo, nessa vertente da investigação. Então, isso nos incomoda bastante. E, inclusive, do ponto de vista prático, se nós vamos fazer oitivas, inquirição de pessoas, agora nessa semana, que inclusive os prazos foram encurtados,
nós deveríamos fazer análise, ter feito as análises desses objetos até para ver se tinha alguma pergunta a fazer a essas pessoas que serão inquiridas. Então, o planejamento estratégico da investigação foi totalmente levado para outro caminho que não aquele definido pelos delegados que fazem a investigação. Isso é o que nos causa maior problema, maior incômodo de toda a categoria dos delegados. Sim. Edvandir, o que pode ser feito agora? Assim, a crítica na sociedade, a crítica na imprensa, há agora uma crítica pública muito importante, muito corajosa da Associação dos Delegados. Qual é o next step? Assim, o que falta para o ministro Dias Toffoli entender que a sociedade não está recebendo bem a atuação dele nesse caso? Não sabemos. Veja que nós tivemos uma informação que eu nem chequei, mas houve informação na imprensa que a Polícia Federal esteve na AGU para pedir que a Advocacia Geral da União recorresse das decisões, né? E para você ver, nós, os investigadores, estamos recorrendo das decisões para ter acesso aos objetos. Então, está mesmo na decisão do STF. Não sei se o pleno, se a turma, se esse assunto poderia ser chamado pelo presidente do STF para julgamento, eu não saberia dizer, mas realmente está no apelo nosso que, a partir de agora, né, o STF atue e volte a atuar de uma maneira harmônica dentro da legislação, como costuma ser em relação à Polícia Federal. Né? Esse o nosso apelo. Não vislumbro uma grande possibilidade por parte da Polícia Federal de conseguir, por si só, resolver essa investigação, colocar a investigação como ela deve estar, como ela deveria estar. Né? Perfeito. Obrigada pela participação aqui hoje com a gente. Já fica o convite para voltar. Acho que vamos precisar de você ao longo do ano, certamente, para a gente continuar atento aí a esses assuntos e conversando sobre a Polícia Federal também. Fico à disposição, Bia e Guilherme. Só deixar a última mensagem, que a única coisa que a gente quer, que os delegados querem, é a liberdade de fazer as investigações como prevê a legislação. Nada mais que isso.